estou enganado, seria esse aqui. É esse mesmo. As caixas são conectadas por cordas, uma das quais passa por uma polia de atrito e massa desprezíveis. É isso mesmo? Sim, esse mesmo. As massas das caixas são 30, 40 e 10 quilos. Quando o conjunto é liberado a partir do repouso, qual é a tração da corda que liga B a C? Que distância percorre? A percorre no primeiro 0,25 segundos, supondo que não atinja a polia. É isso? É isso mesmo? É esse mesmo. Então tá certo. Então, resolvendo a questão número 50. Item A. Olha só. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer num problema como esse é identificar quais forças estão presentes em todos os objetos. Então, eu vou isolar cada corpo. Identificar o primeiro, então, por A. O segundo por B. O terceiro por C. E construir aquilo que a gente chama de um diagrama de corpo livre. Corpo A está apoiado numa superfície horizontal. Menciona-se, salvo engano, que acho que não fala nada a respeito da superfície, mas acho que não tem atrito, né, entre a superfície e o bloco A. Então, como força na horizontal, eu teria apenas uma tensão, que eu vou chamar de T1, puxando meu bloco A para a minha direita. Eu teria a normal ao bloco A, aliás, o peso do bloco A apontando verticalmente para baixo, e a normal ao bloco A apontando verticalmente para cima. O cara menciona que a polia não tem massa e não tem atrito. Eu já vou chamar a atenção de vocês agora para vocês ficarem velhacos quando vocês chegarem na parte final da disciplina. Quando vocês vão resolver esse tipo de problema, mas é muito comum vocês fazerem o seguinte. Ah, tem uma tensão T desse lado aqui, tem uma tensão T ou menos T desse outro lado aqui atuando em sentido contrário. Quer dizer, você supõe que a tensão de um lado da polia é igual à tensão do outro lado. Certo? Lá no ensino médio vocês devem ter aprendido a fazer algo nesse sentido. É verdade? Sim. Isso é verdade apenas quando a polia não tem atrito e não tem massa. Então a polia não gira. Está até longe de vocês terem contato com isso na matéria. É o último tópico da matéria, que é a parte de rotações. Mas eu já estou chamando a atenção porque é comum os alunos resolverem esse mesmo problema lá na parte de rotações, tratando as tensões em ambos os lados da polia como sendo iguais. E elas não serão iguais. Se elas forem iguais, a polia não gira. Só que a gente não está levando em conta esse aspecto aqui. Então atentem-se para isso lá na frente. Isso vai ser ensinado para vocês, mas não custa nada já antecipar o que vem por aí. Aí você vai para o corpo B, e o corpo B ele está sujeito à ação de dois cabos. Ele é puxado para baixo por esse cabo intermediário. Eu vou dizer que ele está sujeito a uma tensão T2 que aponta para baixo. Mas ele também é puxado para cima por uma tensão que é o esforço que o bloco A provoca em cima dele. Então, assim como o B puxa o A também puxa o B, porém em um sentido contrário. Então, aqui eu vou ter uma força que vale menos T1. Além disso, no corpo B, eu ainda tenho que levar em conta o próprio peso do corpo B, que atua verticalmente para baixo. Quando você passa para o corpo C, você tem o peso do corpo C atuando verticalmente para baixo e você tem o cabo de conexão com o B realizando um esforço no corpo C para cima.
Como eu disse que T2 apontava para baixo, eu vou dizer então que menos T2 no bloco C aponta para cima, para caracterizar que essa força tem um sentido contrário a essa aqui. Tudo bem? Professor, eu não consegui ver qual que é a pergunta do problema. A pergunta é a seguinte, Christian. No item A, ele pergunta qual é a tração da corda que conecta o B com o C. É uma das tensões nos cabos que ele está procurando. No item B, ele quer saber qual que é a distância percorrida no primeiro 0,25 segundos, imaginando que o bloco A não vai bater na polia. Então, o conjunto vai ser solto, vai ser liberado, o A vai começar a deslizar nessa superfície horizontal, e eu quero saber que distância ele vai andar nesse intervalo de 0,25 segundos. Muito obrigado. Morgana. Tá, ok. Olha só. Não existe nenhum movimento na vertical. O A não está subindo ou descendo. Então você poderia afirmar que o somatório das forças na vertical no corpo A é igual a zero. Você vai somar duas forças na vertical. Peso mais a normal do bloco A. A resultante das duas dá zero. Esse é um caso em que o peso em módulo vai ser igual a normal. Mas, obviamente, eles vão apontar em sentidos contrários. Daí esse sinal negativo. Mas em módulo eles são iguais. Exatamente porque não existe movimento vertical. Aí você vai fazer uma análise do movimento do A ao longo do eixo X. Então, corpo A ao longo do eixo X. A força resultante no bloco A tem que ser a massa do A vezes a aceleração com a qual ele vai se movimentar. Como você está se referindo ao movimento só na horizontal, a única força que você tem presente na horizontal é o T1. Então você vai ter T1, digamos, ao longo da direção I, igual a massa vezes a aceleração, também ao longo da direção I. Por quê? Nós estamos supondo que nós estamos colocando o eixo X horizontal para a direita e um vetor unitário I apontando também para a minha direita. A tensão nesse cabo aponta no eixo X positivo, a aceleração que ele vai adquirir aponta no eixo X positivo também. O Edson, e também você está considerando que a força peso é o contrário da normal, né? E elas estão se anulando. Mas elas não vão influenciar em nada ao longo do movimento em X. Certo. Aqui, essa análise, você faz a análise para cada direção ortogonal de forma independente. Analisa tudo que acontece no eixo Y, depois tudo que acontece no eixo X. Certo. Obrigado. Agora, é claro que essa equação aqui ela é importante, mas ela por si só não resolve muita coisa. Por quê? Porque ela tem duas incógnitas. Nessa equação, você não conhece a tensão no cabo e você não conhece a aceleração do conjunto. Tem que guardar essa equação, então. Mas o problema não tem um objeto apenas em movimento, tem três. Então, agora eu vou fazer a mesma análise para o corpo B. O corpo B, ele vai ter um movimento na descendente. Ele desce. Eu tenho, então, o peso do corpo B atuando para baixo, e ele também é esforçado para baixo, ele é puxado para baixo pelo bloco C, por conta da segunda tensão T2. Só que o bloco A tenta atrapalhar o movimento do B e o puxa para cima. Ele fica sujeito a uma força de tensão menos T1. Eu vou fazer o seguinte. Assim como eu coloquei o eixo X para a direita e o vetor unitário I apontando ao longo desse eixo X, eu vou colocar meu eixo Y apontando para baixo
e o vetor unitário J apontando para baixo também. Olha, mas normalmente ele não aponta para cima? É verdade, mas isso é uma questão de escolha. Você pode escolher a direção que você bem achar conveniente para ser a direção em que o vetor unitário vai ser positivo. Eu vou colocar o para baixo como sendo positivo na vertical, porque é a direção em que o movimento vai acontecer. Basicamente por isso. Tudo bem? Então, a força resultante em B é a massa do corpo B vezes a aceleração do conjunto. Gente, nesse caso, não faz sentido você colocar acelerações diferentes, porque os blocos eles estão conectados entre si. Então, aquilo que um acelerar, o outro vai ter que acelerar para poder acompanhar o movimento do primeiro. Então, é a mesma aceleração para todo o conjunto, o que não é a mesma força. Tá certo? As forças são diferentes, mas as acelerações elas têm que ser iguais. Força resultante em B é a soma das forças na vertical. Pressão, peso do corpo B, mais a tensão 2, menos a tensão 1, igual a MB vezes a aceleração. Já jogando fora os vetores unitários e tudo mais, peso no corpo B, massa de B vezes a gravidade, mais a tensão no cabo 2 que favorece o movimento, menos a tensão no cabo 1 que atrapalha o movimento. Isso é igual a MB vezes a aceleração. De onde eu tiro o seguinte: a tensão 2 menos a tensão 1 é igual a massa de B que multiplica a aceleração do conjunto menos a aceleração gravitacional. Essa é a equação de forças para o objeto B, que eu vou chamar de 2. Nela, eu não conheço a tensão 2, eu não conheço a tensão 1 e eu não conheço a aceleração. Ou seja, é uma equação boa, mas ela por si só não me ajuda a nada, porque ela tem 3 incógnitas, ficou até pior do que a anterior. Mas falta a análise do movimento do corpo C. Para o corpo C, a gente tem o peso do corpo C atuando verticalmente para baixo e tem a tensão 2 atuando para cima. Essas duas forças, elas são opostas. Quando você somar essas forças, você vai ficar com força resultante em C igual a massa de C vezes a aceleração. Força resultante em C é o peso de C menos a tensão 2, igual a massa de C vezes a aceleração. Guarda essa equação aqui. Ela por si só também não nos ajuda em nada. Ela vai nos ajudar junto com as outras equações. Tá aqui, então, o que você tem? Um conjunto de 3 equações e 3 incógnitas. T1 é igual a massa do corpo A vezes a aceleração. T2 menos T1 é igual a massa de B vezes a aceleração do conjunto menos a aceleração gravitacional. E, por fim, eu fico com PC menos T2 igual a M de C, a massa do corpo C, vezes a aceleração. O que a gente deve fazer? Resolver esse sistema. A maneira mais imediata para se resolver esse sistema é somando todas as equações. Quando eu somar todas as equações membro a membro, eu vou ver que à esquerda as tensões T1 se cancelam na primeira e na segunda equações. As tensões T2 se cancelam na segunda e terceira equações. Aí nós vamos ficar com o seguinte: o peso do corpo C é a sua massa vezes a gravidade. Isso é igual à soma de termos do lado direito, onde nós vamos ficar com o seguinte: massa do A vezes a aceleração, mais massa do B vezes a aceleração, mais massa do C vezes a aceleração, menos a massa do B
vezes a gravidade. Massa do A vezes do B vezes a aceleração deu esse termo, massa do B vezes a gravidade deu esse último termo. Mas eu optei por fazer essa separação para evidenciar o seguinte. Isso aqui vai dar massa de C vezes a gravidade, mais massa de B vezes a gravidade, e isso à minha direita dá massa do A mais massa do B mais massa do C vezes a aceleração do conjunto. Então, a aceleração com a qual o conjunto vai se movimentar vai ser igual a quê? Massa de C mais massa de B sobre massa de A mais massa de B mais massa de C, e aí é MC mais MB multiplicando a aceleração da gravidade. O enunciado nos dá que a massa do C, eu acho que é 10 quilos, se não me engano. A do A é 30 e a do B é 40. Então aqui a gente fica com o seguinte. 10 mais 40 sobre 30 mais 40 mais 10 vezes 9,8. Aqui não é M de C não, aqui é a aceleração. Isso aqui dá 10 com 10 mais 40, 50 vezes 9,8 dá 490, se eu não estou enganado. Dividido por 30 com 40 com 10, 80. 0 racha fora com 0. 49 dividido por 8 dá 6. 1 dividido por 8 do resto, acho que dá 0,125. Então deve dar aproximadamente 6,1 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração com a qual esse conjunto vai se movimentar, se eu não tiver errado em conta nenhuma. É isso que é pedido no enunciado? Na verdade, não. Na verdade, no enunciado, ele quer a tensão da corda que liga B a C. Então, se você volta nas suas equações de movimento, ele está pedindo a tensão no cabo 2, que é aquele cabo que faz a conexão de B com C. Você pode encontrar essa tensão da segunda ou da terceira equação. Se você optar por trabalhar com a segunda equação, você não vai conhecer a tensão no cabo 1, que é o cabo que puxa o corpo A. Ela teria que ser calculada na primeira equação para depois o resultado ser utilizado aqui. Tá certo? Então eu vou utilizar a terceira equação, porque na terceira equação a única incógnita realmente é a tensão no cabo, agora que a aceleração é conhecida. Então a gente vai ficar com o seguinte. Usando a terceira equação, o peso do corpo C menos a tensão do cabo 2 é a massa de C vezes a aceleração. Tensão no cabo 2 é a massa do corpo C vezes a gravidade, menos a massa do corpo C vezes a aceleração que você calculou. Então, eu transpus esse termo para a direita, transpus o termo massa de C vezes a minha aceleração para a minha esquerda. T2 vai ser a massa de C que multiplica G menos A. A massa do C é 10, 10 que multiplica 9,8, menos a aceleração que você adquiriu, que é aproximadamente 6,1 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o quê? 9,8 menos 6,1, aproximadamente 3,7. Multiplicado por 10, aproximadamente 37 newtons. Essa é aproximadamente a tensão no cabo 2. Morgana, eu não sei se você tem a resposta desse problema. É isso mesmo. É isso mesmo? Uhum. Você entendeu a montagem do item A? Entendi. A questão de colocar todas as forças e montar o sisteminha, enfim. Eu tinha errado na parte de montar o sistema. Tá. Por isso que tá dando certo. Aí erra tudo, aí não tem. E o item B é o mais tranquilo. O item B ele quer saber a distância percorrida pelo corpo A.
quando o tempo de movimento é da ordem de 0,250 segundos. Ora, esse problema descreveu para a gente um movimento em que o conjunto se movimentou com uma aceleração de aproximadamente 6,1 metros por segundo ao quadrado. Trata-se, portanto, de uma aceleração constante. E sendo assim, você tem uma equação para um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o movimento do corpo A é um movimento cuja equação é conhecida. É a velocidade inicial do corpo A vezes o tempo, mais metade da aceleração que ele tem vezes o quadrado do tempo de movimento. Só que o conjunto parte do repouso. Então, a velocidade inicial é zero. Então, isso dá meio da aceleração com a qual o conjunto se movimentou, que é 6,1, vezes 0,250 elevado ao quadrado. Certo? Aí é terminar de fazer a continha para poder chegar no resultado por espaço percorrido pelo objeto. Tá certo? Mas os dados já estavam todos obtidos a partir do momento da solução do item A. Ok? Era só isso que era para fazer no item B. Ok. Beleza? Obrigada. Sim. Edson, no caso, se eu quisesse achar a aceleração de forma rápida, eu podia ter analisado o bloco B e C como um bloco só? Poderia. Você poderia ter analisado, feito dessa forma, sim. Só que você perde a tensão no cabo 2. Mas que seria possível, seria. Daria para tratar os dois como um bloco só. Você pode perceber, né, no final das contas, que é como se você soma a segunda com a terceira equação, isso equivaleria a você somar o peso do bloco C com o peso do bloco B, menos a tensão no cabo 1, que é o cabo que faz a conexão do bloco C com o conjunto B e C. E eu não recomendo, Christian. Eu acho que é uma economia de tempo que, dependendo da análise que você está fazendo, ela é prejudicial. Mas que pode fazer dessa forma, pode. Nesse problema daria certo. Ok, obrigado. Não teria nenhum problema, não. Beleza? Próximo, gente. Eu tenho dúvida na questão teórica do capítulo 6, quando está explicando atrito. Que questão teórica é essa? É que... Deixa eu fechar a porta que meu irmão está gritando. Quando o professor estava explicando, o André, ele estava explicando que quando você quer achar o atrito cinético, você vai multiplicar o μc, né, que é a constante dele, vezes a força normal que está sendo aplicada no bloco. Isso. Mas, tipo, o problema, ele deu o μ estático e não o μc. E ele usou o μ estático para calcular no lugar do μc. Mas que questão é essa? Ah, tá. Eu posso pegar aqui. É a seguinte. É algum teste, alguma coisa assim? Não, era um exemplo que ele usou mesmo. Tá. Ele fala assim, na figura abaixo, um bloco de massa 3 kg escorrega m metros um piso, enquanto uma força F de módulo 12 newtons, fazendo o ângulo θ para cima com a horizontal. É aplicada ao bloco. Aí fala assim, o coeficiente de atrito cinético, mas no caso, agora que eu vi aqui que ele errou foi na legenda. Eu peço desculpa, Edson. Tá certo? Ele errou só na legenda. Não, tranquilo. Okay. Obrigado. Tá certo, então? Tá certo. Beleza. É porque quando ele tinha escrito o problema, ele colocou estático, mas na verdade é cinético no texto está escrito cinético. Tá. Beleza. Mas existe alguma forma de eu encontrar o atrito cinético tendo o estático? Não, na verdade não, cara. Porque existe um problema. Não é que é um problema, é uma característica do coeficiente da força de atrito estática
ela é bem diferente da força de atrito cinética em um aspecto. Ela não é constante. Você só pode falar que a força de atrito estática é dada pelo produto do coeficiente de atrito estático vezes a reação normal. Isso só é verdade quando o objeto está na chamada iminência do movimento. Quando ele está prestes a se movimentar. Fora isso, fora desse estado em que o objeto está prestes a começar a deslizar numa superfície, essa relação aqui não é válida. Pensa bem. Imagine que você vai pegar o seu irmão, que está aí entrando no seu quarto agora, e você vai colocá-lo em cima dessa mesa aqui. Ele está aqui sentado em cima da mesa. Aí você vai empurrar essa mesa, juntamente com o seu irmão. Você aplica, em cima desse conjunto, uma força pequena, de 10 newtons. A mesa não se move. Então eu pergunto para você, Cristian, o atrito do solo com a mesa reagiu e aplicou uma força em sentido contrário. Qual tem que ser o valor dessa força? 10 newtons. No caso, né, menos 10 newtons, né, mas em módulo, sim, 10 newtons para a esquerda. Vamos colocar menos 10 newtons na direção I, aqui 10 newtons na direção I também. Isso aqui é resultado da força de atrito. Tem movimento? Não. Então é força de atrito estático. Aí você faz o seguinte. Você está doido para dar um susto no seu irmão. Você vai pegar o seu irmão e empurrá-lo junto com a mesa. Porém, agora você vai exercer uma força bem maior. Digamos que agora você aplica uma força que eu vou chamar de F2. E essa força vale 40 newtons ao longo da direção I. Novamente, você observa que a mesa não se move. Então, a velocidade da mesa em relação ao solo continuou sendo igual a zero. Obviamente, é porque a força de atrito aumentou e ela vale menos 40 newtons na direção I. É uma força de mesmo valor que a força que você aplicou, porém em sentido contrário. Não é que ela é uma força de reação, não. Ela tem que ter o mesmo modo. Reação é a força que o corpo da mesa vai exercer na sua mão. Tá certo? Essa é uma força que o solo vai exercer nos pés da mesa. Mas para a mesa permanecer em repouso, ela tem que ter um valor igual à força que você aplica. Bom. Aí você fica muito bravo e você resolve aplicar uma força que eu vou chamar de F3, que vale 100 newtons na direção I. Novamente, você observa que a mesa não se move. Então, outra vez, a força de atrito variou. E para tentar impedir o seu movimento, o atrito aplicou uma força nos pés da mesa de menos 100 newtons, na direção contrária à sua aplicação. E a mesa nem se move, nem cosquinha ela sente. Aí, você resolve fazer o seguinte. Aí você resolve aplicar uma força, sei lá, de valor 500 newtons na direção I. Aí você começa a perceber que a mesa começa a se mexer. Ela está começando a se descolar do solo. Então ela se move com uma velocidade bem vagarosa, mas começa a se movimentar. Velocidade constante ainda. Então a resultante das forças, ela ainda vai ser zero. Então a mesa também vai reagir com menos 500 newtons na direção I. Mas se ela começou a se mexer,
você entrou nesse estado chamado de iminência do movimento. E a partir daí, a partir do momento que você coloca um objeto em movimento, é mais fácil mantê-lo em movimento. Você dirige, Christian? Sim. Quando você vai arrancar com o carro, qual marcha você usa? A primeira, se eu tiver na subida, se eu tiver no plano, é a primeira, se eu tiver na descida, normalmente é a segunda. Mas o correto seria descer com o carro engrenadinho, então descer com a primeira. Certo? Claro que ali, a ação da gravidade você pode colocar até no ponto morto que vai descer. Está errado, mas você pode fazer isso, não é verdade? Sim. Mas o fato é que você coloca a primeira porque ela é a força ela é a marcha que provoca a maior força no motor, na verdade o maior torque no motor girar e vencer a resistência inicial de um objeto que está parado. Entrou em movimento, não há necessidade de você manter a primeira marcha mais. Aí você pode começar a reduzir para segunda, terceira, quarta e assim por diante. Por quê? Porque a partir do momento em que o movimento se inicia, o atrito estático sai de cena e entra em cena o atrito cinético. E o atrito cinético ele possui uma característica bem diferente do atrito estático. Se você for fazer um gráfico da força de atrito, do valor da força de atrito, quando comparado com a sua força aplicada, você vai perceber o seguinte, isso em módulo, né? Se não houver nenhuma força aplicada, não tem força de atrito. Aí você aplica uma força F1 inicial, o objeto não se move. Então, o seu atrito tem uma força inicial também F1. Primeiro ponto da curva. Passa para um valor F2. O objeto não se move. Então, a força de atrito reage na mesma proporção. Passa para um valor F3. E o objeto não se move, é porque a força de atrito compensou de alguma forma e aumentou o seu valor para F3. E assim por diante. Chega um momento em que você percebe que você aplica uma força bem grande e o objeto começa a querer deslizar. Aí ele começa a deslizar. Aí a força de atrito cai um pouquinho. E aí ela é aproximadamente constante. Ela sofre uma pequena queda. Ela cresce, então, linearmente com a força aplicada. Chega no ponto em que o objeto começa a deslizar, ela sofre uma pequena queda. E aí, ela assume um valor essencialmente constante. Então, em toda essa região aqui, em que a força aumentou, a força de atrito aumentou, até atingir um valor máximo, aqui nós tivemos a ação da força de atrito estática. Nessa região em que a força de atrito, comparada com a força aplicada, é constante, aqui você tem a força de atrito cinética. E eu comecei essa discussão toda por quê? Para chamar a atenção desse ponto aqui, que marca a transição da passagem do atrito estático para o atrito cinético. É quando o objeto vai entrar num estado de iminência de movimento. É aqui, só nessa região, que você pode falar que a força de atrito estática é o coeficiente de atrito estático vezes a reação normal. Nos outros pontos, a força de atrito vai depender da força aplicada, mas ela não é definida como um coeficiente de atrito estático vezes a normal. Ela só é definida dessa forma quando o objeto está prestes a se movimentar. Só. E aí a sua pergunta era se havia alguma maneira de se determinar o atrito estático a partir do atrito cinético ou vice-versa. Em geral, não dá. Em geral, não dá. São dois coeficientes de atrito separados que, inclusive, você obtém por experimentos diferentes.
Entendeu? Os experimentos que a gente costuma fazer para medir o atrito estático entre um par de superfície, eles são diferentes dos experimentos para se medir o atrito cinético. Então, em geral, não tem relação entre eles. Em geral, não tem. Tá certo? Sim, muito obrigado. Ô, professor, Pois não. e o módulo da força de atrito estático, então, vai ser a própria força? Até você atingir a iminência do movimento, sim. Porque você tem que assegurar que o objeto está em repouso. Então, a força aplicada tem que ser igual à força de atrito estático. E assim é verdade até o momento em que o objeto vai se descolar do chão e vai começar a deslizar. Nesse momento, ela continua sendo igual à força que você aplicou. Mas você define que, nesse caso, a força de atrito estático também pode ser escrita como um coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, afirmar que a força de atrito estático é o produto de um coeficiente de atrito estático por uma reação normal é uma relação com a qual vocês têm que tomar cuidado. Essa relação não vale sempre. Não vale sempre. Só vale na iminência de movimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Quer ver? Olha só. Vamos imaginar que você quer empurrar um guarda-roupa, um carro mesmo, que tem uma massa MA igual a 600 quilos. Está aqui, então, o seu carro. Seu carro parou de funcionar por alguma razão. Você vai tentar fazê-lo pegar no tranco. Alguma coisa do tipo. A massa do carro está aqui, então. O carro está apoiado em cima de uma superfície. Vamos imaginar que o coeficiente de atrito estático seja de 0,7. Nem precisa ser tão alto, não, mas 0,7 está bom para entender de imediato. E o coeficiente de atrito cinético seja 0,5. Aí imagine o seguinte. Vamos imaginar que você aplica uma força inicial de 200 newtons. E o carro não se move. Então você aplicou uma força que eu vou chamar de F1 para a minha direita. O módulo de F1 é 200 newtons. O carro não se movimentou, muito provavelmente porque o atrito não deixou. Então, apareceu uma força de atrito estático que vai apontar para a minha esquerda, tentando anular a força que você aplicou. Bem, eu espero que quando você empurre esse carro, você não observe o seguinte fenômeno. Suponha que você queira calcular a força de atrito estático pelo produto do coeficiente de atrito estático pela reação normal. Será que eu posso usar essa relação? Vamos ver. Seu coeficiente de atrito estático é 0,7. A normal, facilmente você vai determinar que é igual ao peso, que é igual à massa do automóvel vezes a gravidade. Então vai dar 0,7 vezes 600. Para simplificar a conta, eu vou colocar a gravidade como sendo aproximadamente 10. 10 vezes 0,7 dá 7 vezes 600. A sua força de atrito estática, calculada por meio dessa relação μ estático vezes a normal, é igual a 420 newtons. Você está ferrado. Você vai empurrar o carro para a direita e o carro vai sofrer uma força do atrito
em razão da força que você aplicou, de 420 newtons para a esquerda. O carro vai se movimentar em sua direção. Você vai ser atropelado. Você tenta empurrar um carro com um problema na rua e isso acontece? Você tenta empurrá-lo para frente? Graças a Deus, não. Ainda bem que não. Ainda bem que isso não acontece. Quer dizer que essa relação não funcionou. E ela não funcionou por quê? Porque ela não vale se você não estiver com o objeto prestes a se movimentar. O que essa relação diz para você é o seguinte: para o objeto começar a se movimentar, a menor força que você tem que aplicar é de 420 newtons. É isso que essa força de atrito estática te dá. É a menor força a ser aplicada para tirar o objeto do estado de repouso. Qualquer valor de força inferior a 420 newtons, o objeto não se move. Porque ele não vai reagir, ou melhor, a força de atrito que vai ser aplicada não vai ser igual a 420 newtons. Ela vai equilibrar a força que você aplicou. Então, nesse nosso exemplo, você meteu 200 newtons para a direita, a força de atrito vai valer 200 newtons, porém para a esquerda. Aumentou para 300, a força de atrito aumenta para 300 newtons. Aumenta para 400, ainda não é suficiente. A força de atrito também vai aumentar para 400. Quando você chegar perto de 420 newtons, aí a força de atrito vai ser calculada por essa relação. Aí o objeto está prestes a começar a escorregar. E aí, se você aplicar de 420 newtons para cima, puf, você quebra as ligações atômicas que vão existir, eletromagnéticas no final das contas, entre a superfície do objeto e a superfície do solo, do apoio que sustenta, aí ele começa a deslizar. Então, o que isso aqui significa, no final das contas, é isso. O que essa relação nos dá é a menor força com a qual devemos empurrar um objeto, empurrar entre aspas, né? Exercer, né? Pode ser um motor tentando tirar um objeto do repouso também, não precisa ser necessariamente a ação direta de um humano. Então é para que o objeto comece a se movimentar. Esse começar a se movimentar é o que a gente chama de estado de iminência de movimento. É isso que a gente vai chamar sempre de iminência de movimento. Então tomem cuidado com essa relação, tá certo? Ela não vale sempre. Ela só vale no estado de iminência de movimento. Fora disso, abaixo do valor de iminência de movimento, a força de atrito é igual à força aplicada, para você ter a primeira lei de Newton válida. Entenderam? Sim. Sim. Mais alguma pergunta com relação a esse ponto? Uma próxima questão? Eu não entendi muito bem em relação ao arrasto, que é dessa matéria também. Tá. Força de arrasto. É. Como que foi a abordagem que os professores adotaram a respeito da força de arraste? Eles supuseram um arraste proporcional à velocidade ou proporcional ao quadrado da velocidade? Ao quadrado. Especificamente, o que você não entendeu? Quando ele fala que é um corpo sólido fazendo num movimento, ele diz que é entre um fluido. Esse fluido é exatamente o quê? Normalmente, ar. Normalmente é um objeto se movimentando no ar. Mas não precisa ser um objeto se movimentando no ar. Você pode ter um objeto como um corpo em queda dentro da água. Ou você pode ter um amortecedor de um veículo se movimentando dentro de um fluido como óleo, por exemplo.
Então, no caso, quando você tem movimento de um objeto em que você vai levar em conta a ação de fluidos, por fluidos, você pode imaginar o ar, e aí você vai estar falando daquilo que a gente sempre despreza, da força de resistência do ar. Pode ser água, então pode ser um objeto em queda dentro da água, pode ser movimento no interior de um óleo, um amortecedor de um veículo, por exemplo, e assim por diante. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha um corpo em queda. Em queda livre, sob a ação da resistência do ar. Então, nesse caso, você vai colocar um objeto para cair em direção ao solo, e o objeto fica sujeito à ação de duas forças. Você tem o peso do objeto que o puxa para baixo. Claro, se o movimento for na vertical, né? Se o movimento for na horizontal, aí você vai ter que ver se tem alguma força empurrando o objeto na horizontal. Mas imagina um movimento de queda, que é bem típico. Aí você tem, contra a força-peso, você tem a força que o ar exerce no objeto. Ok? Se você for aplicar a segunda lei de Newton para poder resolver esse problema, como que ele seria modelado? Ora, segunda lei de Newton, você vai afirmar que a força resultante no objeto é igual ao produto da massa pela aceleração do objeto. Qual é a força resultante no objeto? É a soma das duas forças. Peso mais a força de arrasto. Isso é igual a massa vezes a aceleração do objeto. Agora vamos fazer uma análise mais criteriosa dos vetores que estão envolvidos aqui. O movimento está acontecendo na vertical. Eu vou colocar, então, um vetor unitário J apontando verticalmente para baixo, acompanhando o sentido do movimento. Então, o peso seria massa vezes a gravidade na direção J. Já a força de arraste, ela é contrária ao movimento. Então, eu vou deixar ela quietinha aqui por enquanto. Mas já que ela é contrária, ela vai atuar na direção do vetor menos J. Ela atua contra o sentido positivo do seu eixo Y. O corpo acelera para baixo, você vai ficar com MA na direção J. É o mesmo J para todo mundo. Aí você tem o seguinte: massa do objeto vezes a gravidade, menos a força de arraste, igual a massa vezes a aceleração. Bom, o que se pode falar a respeito da força de arraste? Em geral, ela depende de dois aspectos. Em geral, ela varia com a velocidade. Como que você experimenta isso? Bem, todo mundo que já viajou num carro ou num ônibus tem a sensação que quando você coloca a mão para fora da janela, você sente o ar batendo na sua mão. E você percebe que se o veículo acelera, a força do ar em cima da sua mão é maior. Se o veículo reduz a velocidade, essa força do ar na sua mão também fica menor. Então, em geral, há uma variação da força com a velocidade. Todos concordam com essa noção, ainda que intuitiva? Sim, sim. Pois bem,
Aí, como a força varia com a velocidade? Aí é o pessoal da aerodinâmica que diz para a gente. Em geral, tem dois modelos que são adotados. Normalmente, quando você trabalha com velocidades baixas, e aí esse baixo aqui é um pouco relativo. Mas vamos imaginar uma velocidade baixa para nós, velocidade do som, 340 metros por segundo. Quando você tem velocidades baixas, em geral você assume que a força de resistência do ar, ela tem um módulo que é proporcional ao módulo da velocidade. Quando você tem altas velocidades, o comportamento costuma mudar um pouquinho. Então, em geral, o pessoal mede a força de arraste e vê que ela costuma variar com o quadrado da velocidade. Então, no primeiro caso seria B vezes V, no segundo caso seria B vezes V ao quadrado. Parece que o caso que foi abordado com vocês é esse aqui. A resistência do ar variando quadraticamente com a velocidade. Isso é por causa da aceleração, Edson? Como é que é? É por causa da aceleração que a força de arraste começa a ser variada de B vezes V ao quadrado? Tem a ver com a aceleração, sim, mas é mais com o valor da velocidade mesmo, sabe? Okay. E com um outro aspecto. Tem um outro aspecto que é importante. Como eu tinha dito, a força de arraste ela costuma depender de dois aspectos. Um deles é a velocidade. O outro é o formato do objeto. O formato do objeto influencia esse parâmetro aqui, que a gente chama de coeficiente de arraste. Em geral, ele depende da área do objeto que entra em contato com o fluido. Quer dizer, depende da forma aerodinâmica do objeto. Do que esse B depende, é difícil avaliar sem a gente saber de fato quem é o objeto. Eu não vou lembrar de imediato qual é a equação, não, até porque no livro do Halliday, nas anotações que o André fez para vocês, quando você tem o caso quadrático, é costume expressar o coeficiente de arrasto da seguinte maneira. Ele é dado por meio de uma constante C, que é chamado coeficiente de arraste, alguma coisa assim, vezes a área, eu acho que é vezes a densidade do fluido, vezes o quadrado da velocidade. Você consegue conferir essas constantes aí para mim, por favor, para ver se é isso mesmo? Eu posso olhar aqui no livro para você. Olha para mim, por favor. Mas é isso mesmo. Tem mais alguma? Não. São essas três mesmo? Isso. Então depende da densidade do fluido, é razoável, é muito razoável que haja uma dependência da densidade. Porque você pensa bem, imagina que você vai colocar um objeto em queda no ar. Se você coloca um objeto em queda no ar, seguramente ele não experimenta a mesma resistência que quando ele é colocado para cair num fluido viscoso, como um óleo de automobilística, por exemplo, ou em mel. Porque quanto mais denso é o fluido, normalmente isso costuma ter relação com a viscosidade do fluido. Então a densidade provavelmente vai influenciar a força de arraste. O objeto, quanto mais largão ele for, mais ele vai experimentar a força de resistência do ar. É o velho experimento que talvez vocês já viram em algum momento, ainda que no ensino médio. Pega uma folha de papel, amassa a folha de papel, abandona a folha de papel. Ela cai quase que imediatamente. Pega uma folha igual, sem amassar, abandona ela cai imediatamente? Não. Não cai. Ela sofre a ação do ar de uma maneira muito mais acentuada, ela vai balançando, balançando e vai caindo devagarzinho. Então há uma dependência com a área de contato. Mas o que importa mesmo, no final das contas, é que esse conjunto de camaradas aqui é uma constante.
é uma combinação de constantes dando uma nova constante no final das contas. Bem, e daí? Daí o seguinte, voltando, oh meu Deus do céu, eu odeio quando isso acontece. Eu vou ter que abrir aqui uma outra página. Quando a minha lousa fica branca desse jeito, eu não sei exatamente o que acontece. Caramba. Eu acho que é aquela opção fundo ali, ó, Edson, do lado do desfazer. Não é, cara. Não é. Não é a opção fundo, não. Acabou que fechou a minha lousa. Ô, porcaria. Só um minutinho, por favor. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos, meu filho. Beleza. Bom, tá bom. Então, voltando. Você tem um objeto em queda livre sobre a ação da força-peso e sofrendo a influência da força de arraste. Professor, desculpa te cortar, mas eu acho que parou de compartilhar com a gente. É verdade. Verdade. Na hora que volta, tem que fazer o compartilhamento outra vez. Pois bem. Então, você tem a força-peso somada vetorialmente com a força de arraste, dando como resultado o produto da massa pela aceleração. A mesma equação para a segunda lei de Newton que eu tinha montado antes. Massa vezes a gravidade menos a força de arraste, que é uma constante, vezes o quadrado da velocidade, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Sendo esse B aqui igual a meio de um parâmetro de arraste, vezes a área, vezes a densidade do fluido, etc, etc. Uma combinação de constantes. Eu não sei o quão a fundo o pessoal abordou isso com vocês ao longo das aulas, mas eu acredito que o pessoal tenha abordado somente um aspecto, que é a obtenção da chamada velocidade limite. O André chegou a falar isso com vocês? Foi exatamente o exemplo que ele fez. Pois é. Por que no final das contas, ele abordou apenas a questão da velocidade limite? É porque isso aqui, no final das contas, é uma equação diferencial. Que boa parte de vocês ainda não aprendeu a resolver. Eu até vou resolver, eu vou colocar para vocês lá no YouTube, no portal também, eu vou colocar a solução do problema, a solução do problema, em que a força de arraste varia linearmente com a velocidade. Essa até dá para resolver com o conhecimento de cálculo que vocês já têm. Mas não escapa de fazer via cálculo diferencial de hipótese nenhuma. Com o quadrado da velocidade é muito mais difícil de resolver, tá certo? E por que é uma equação diferencial? Por conta disso aqui. Ó. Você tem mg menos b vezes v ao quadrado igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, é uma equação onde você tem, ao mesmo tempo, uma derivada da velocidade e a própria velocidade. Mas você não conhece a velocidade. Como é que você vai derivá-la? Então, é só via técnica de equações diferenciais para resolver isso aqui mesmo. Tá certo? Exceto em um aspecto. Vamos pensar no seguinte. Você abandona o objeto. A força de arraste, ela aumenta com a velocidade. Então, você tem a sensação, quando você está no interior de um veículo, que a força de arraste vai aumentando à medida em que o veículo vai ficando mais veloz. Você sente o ar pressionar a sua mão com uma força maior. O veículo gasta mais combustível quando você aumenta a velocidade. Exatamente porque o arraste varia proporcionalmente à velocidade ou ao quadrado da velocidade. Para um corpo em queda, fica uma pergunta. Será que você pode aumentar o arrasto indefinidamente? Ou será que existe um limite
para a força de arraste? É uma questão de lógica. Você tem um objeto caindo. O peso está puxando ele para baixo. A força de arraste atua para cima, dada por menos bv ao quadrado na direção j. Pela lógica, o objeto vai caindo e ele vai ficando mais veloz. Então, nesse instante aqui, o vetor força-peso vai continuar atuando para baixo. O peso, gente, é constante. O peso não muda. A velocidade nesse ponto ao longo da queda é maior do que nesse ponto aqui. O objeto está caindo. Então, a sua força de arraste vai aumentar. Você vai ter uma força de arraste linha que é maior do que a força de arraste anterior. Imaginem o seguinte. Você vai deixando o objeto cair e a força de arraste vai aumentando. Se chegar um momento em que a força de arrasto se tornar maior do que a força-peso, para onde o objeto vai se movimentar? Se o arrasto for maior do que a força-peso. Se o arraste for maior, ele vai para cima, né? Vocês já viram um objeto ser abandonado em queda livre, no ar? Mesmo que de uma altura absurdamente grande. Um satélite que entra na atmosfera terrestre, começa a cair, a velocidade dele vai aumentando. A força de arraste, então, vai aumentar com a velocidade. Se o arrasto começa a se tornar maior do que a força-peso, o objeto não cai. Ele começa a subir. Essa situação aqui, ela é factível ou ela é uma situação absurda? Eu acho que pode até acontecer quando você está com um avião de papel, por exemplo. Não. Aí você tem um outro aspecto. Aí você não está mais falando a respeito de objetos em queda. O avião não está em queda, necessariamente. Ele está se movimentando, e aí você tem o movimento do ar ao redor das asas do avião, promovendo aquilo que a gente chama de um empuxo. Tem um empuxo aerodinâmico que sustenta o avião para se movimentar para cima, cara. Aí não é resistência do ar. A resistência do ar, nesse caso, ô Christian, se você pensar num aviãozinho de papel, ela está atuando aqui, na frontal ao avião. É aqui que você vai falar de resistência do ar. O problema é que no avião, você tem um conjunto de forças devido ao movimento do ar. O ar, ele se movimenta por debaixo da asa do avião e por cima da asa do avião com velocidades diferentes. E essa diferença de velocidade do ar na parte de baixo e na parte de cima do avião gera uma força de sustentação para cima. É uma força de sustentação aerodinâmica. O ar que se desloca ao redor das asas não está promovendo resistência, está sustentando seu avião. Ali no bico do avião, seja ele de papel, ou um aeroplano, um avião a jato, ou um Boeing, aquele ar é que você poderia falar que aplicaria a força de resistência do ar. Porque o corpo não está necessariamente em queda. Agora, quando a sustentação aerodinâmica não é suficiente, quando o peso se tornar maior do que a sustentação aerodinâmica, aí sim o objeto vai cair. Aí não tem jeito. Mesmo que seja um movimento bem irregular, mas ele acaba caindo. Mas na queda, Christian, na queda propriamente dita, você não vai conseguir imaginar um satélite ou um meteoro que eventualmente entra na superfície da Terra e começa a cair, e mesmo com ele aumentando de velocidade, a força de arraste não pode aumentar indefinidamente. Ela não aumenta indefinidamente. Ela atinge um valor máximo,
que é o próprio valor da força-peso. Quando o arrasto é equilibrado pela força-peso, nesse caso, a aceleração que o objeto em queda possui é igual a zero. E ele vai se movimentar com velocidade constante. Ele continua caindo, mas sem aceleração. Então, se você tem a força de arrasto igual à força-peso, pelo menos em módulo, né? Você atinge aquilo que a gente chama de velocidade limite. É a maior velocidade que o objeto pode possuir para análise do movimento em queda livre com resistência do ar. Então, nesse caso, você teria massa vezes a gravidade, menos meio daquela constante de proporção, vezes a área, vezes a densidade do fluido, vezes o quadrado da velocidade, não igual a massa vezes a aceleração. No momento em que as duas forças se equilibram, a aceleração é zero. E esse lado direito seria igual a zero. E nesse caso, o arrasto é equilibrado pela força-peso. E vice-versa. É como se falasse que ela pegou velocidade constante? É. Okay. E essa velocidade, ela é chamada de velocidade limite. Velocidade limite, então, é a máxima velocidade que um objeto pode atingir quando ele está em queda no interior de um fluido. Nesse caso, essa velocidade limite seria dada por raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes a gravidade, dividido por C vezes A vezes ρ. Né? O CA ρ vem dividindo, algo desse tipo. Talvez está faltando alguma constante, mas enfim. Esse é o conceito de velocidade limite. Aí tem que conferir se as constantes são exatamente essas, né? Mas no final das contas, é a maior velocidade que você pode ter para um objeto em queda livre. É essa a expressão sempre? Não. É essa a expressão se a força de resistência do ar ou do fluido variar quadraticamente com a velocidade. Então, isso é verdade se a força de resistência do ar for proporcional ao quadrado da velocidade. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se você fizer um gráfico da velocidade em função do tempo, o gráfico deve ter mais ou menos esse comportamento aqui. A velocidade vai aumentando, mas você pode ver que cada vez que o tempo passa, ela vai aumentando cada vez menos, até que você atinge um valor de estabilidade no movimento. Esse valor para o qual a velocidade converge é a chamada velocidade limite. Ela não aumenta indefinidamente. Ela aumenta até atingir um teto, que é uma velocidade dada por essa relação aqui em cima. Na região em que o tempo é próximo de zero, em que a velocidade ainda está baixa, você consegue mostrar que o comportamento da velocidade lembra ao de um movimento em queda livre. V igual a V0 mais GT. Mas isso aí não é coisa que a gente explora no curso com vocês, não, porque exigiria o conhecimento de série de potência, que boa parte de vocês não teve contato no cálculo 2 ainda. Que, em geral, no movimento de queda livre, né, quando você traça o gráfico da velocidade em função do tempo, sem resistência do ar, você diz que o gráfico é uma reta. Uma reta inclinada em relação ao eixo temporal. Fazendo a velocidade inicial igual a zero, a sua curva seria essa aqui, gravidade vezes o tempo. Mas ela só vale aqui no começo do movimento. Depois o efeito da resistência do ar vai tomando conta e vai fazendo com que a velocidade continue crescendo, mas ela vai crescendo cada vez menos, até chegar numa região em que você estabiliza o valor da velocidade. Aí a velocidade para de crescer até o corpo acabar de cair. Então não é possível a velocidade do objeto continuar aumentando indefinidamente. Não tem condição. Porque se ele continuar aumentando indefinidamente, você vai ter a situação absurda. O corpo está caindo, a velocidade aumenta tanto que o arrasto passa a ser maior do que a força-peso.
Se a resultante das forças apontar para cima, o objeto vai começar a se movimentar para cima. Para um corpo em queda, isso não acontece nunca. Então, você precisa atingir um valor limite. Tá certo? Não tem jeito de ser diferente. No caso, se ele der a função, dá para você encontrar o valor limite usando o método de assíntotas? Encontrar assíntotas? Dá sim. Seria possível. Mas convenhamos que é muito mais fácil pela análise da primeira lei de Newton, né? Porque no final das contas é igualar o arrasto com a força-peso, né? E isso é verdade tanto para o caso em que a força varia quadraticamente com a velocidade, quanto no caso linear. Como eu disse, não sei se consigo colocar amanhã não, mas acho que até quarta-feira eu devo colocar a solução do problema em que a resistência do ar varia linearmente com a velocidade. Pra vocês terem uma ideia de como é que o problema é mais complicado. Mas a análise é muito parecida com essa. Só que lá eu vou resolver o problema todo. Eu vou encontrar a expressão da velocidade em função do tempo, a expressão da posição em função do tempo, supondo resistência do ar. Mas é supondo a resistência do ar para o caso da resistência variar linearmente com a velocidade. O caso quadrático, eu entendo que ele está fora do escopo da disciplina. Mas, Morgana, eu não sei se você tem mais alguma pergunta específica a respeito do que foi comentado sobre forças de arrasto. Não, você esclareceu. É que eu não tinha entendido muito bem o que era, mas agora rolou, agora foi. Foi? Essa Foi. questão do conceito de velocidade limite, você entendeu? Sim. E você, Christian?